Olá pessoal, saudações a todos. Vamos fazer agora uma revisão de uma recuperação de filosofia da ciência, referente ao primeiro trimestre agora de 2020. Então, vamos passando de questão em questão, de forma que possamos fazer esse processo reflexivo, que não seja apenas uma recuperação mecânica, mas possa passar realmente por um exercício filosófico conjunto, um exercício onde se busca os fundamentos, as raízes daquilo que forma a reflexão, o conhecimento filosófico. Então temos aqui na primeira questão uma definição do que seja ciência, dizendo que é um conhecimento sistemático, que é um conhecimento conjunto, que ele tem uma organização, que ele tem padrões, relações de causa e efeito, e que se expressa em leis, que se expressa, então a ciência ela é toda organizada, toda padronizada, com leis, com metodologia, em busca de respostas para algum problema humano, ou buscando se antecipar, até porque conhecimento ele nos ajuda a prever, nos ajuda a criar soluções ou prever situações problemáticas. Então, o conhecimento científico ele tem toda uma linha aí de pensamento que nos leva a isso. A pergunta é, filosofia da ciência então em cima está a definição do que seja ciência, embaixo, o que seria então a filosofia da ciência? Se a ciência nós vimos ali, o que é a filosofia da ciência? Então ela é o estudo da natureza e da própria ciência. Então aqui temos o que seja então a filosofia da ciência. É o estudo, ela estuda a ciência, é o estudo da ciência. Se a ciência tem validade, se ela não tem validade, se ela tem uma finalidade, qual que deve ser o seu uso para trazer soluções para a humanidade, o conhecimento como patrimônio da humanidade, então não apenas como lucro, enfim, a ciência que deve ter valores políticos, éticos, os próprios valores da ciência. Temos aqui na número 2 um quadro comparativo entre o que seja ciência para Aristóteles, que durou mais ou menos 1.800 anos, quase 2.000 anos, e Galileu Galilei, a partir aí do século XVI aí para frente, temos então Galileu Galilei, né, com a ciência experimental. Enquanto temos Aristóteles, que é uma ciência contemplativa, ou seja, ela não tem a função de mudar, mas de fazer com que o homem encontre seu lugar no mundo e viva bem. Aqui o Galileu Galilei já é uma proposta de uma ciência que possa experimentar, transformar, dominar a natureza e colocá-la a nosso serviço. Então nós vamos colocar número 1 quando corresponder a Aristóteles, número 2 quando corresponder a Galileu Galilei. Introduz o método científico e a experiência experimental. Galileu Galilei. Número 2. Para uma teoria ser aceita, antes ela precisa ser testada e comprovada. Então, antes, para ser ciência, ela precisa ser, uma teoria tem que ser testada, ela tem que ser examinada, para depois de testada, então sim ela ser aceita. Então, número 2 também. A ciência é contemplativa, veja bem, a palavra contemplativa, quer dizer, essa corresponde ao Aristóteles. É uma ciência que não tem o objetivo de mudar o mundo, tem o objetivo de conhecer o cosmos, a ordem universal, e assim nós descobrimos o lugar de cada um de nós nesta ordem. Defendia o geocentrismo, quer dizer, a Terra como centro, que a Terra era imóvel, que o mundo era finito. Aristóteles, número 1, dizia que na queda dos dois pesos desiguais, o mais pesado chegava antes no solo. Também Aristóteles, ele nunca fez essa experiência para ver se realmente isso acontecia. Então, ele dizia, se soltar dois pesos, um mais pesado e outro mais leve, o mais pesado vai cair antes. Errado. Né? Depois se descobre com Galileu Galilei que estava errado. Aqui ainda completando, o mais pesado chegava antes ao solo que o mais leve.
que essa próxima provou, ao fazer a experiência na Torre de Pisa, que retirando a resistência do ar, dois pesos de pesos desiguais vão chegar ao mesmo tempo. Então, quem fez essa experiência? Galileu Galilei, número 2. Hierarquizava o mundo em supralunar de aquilo que estava abaixo da Lua. Aristóteles, número 1. Ele dizia que tinha acima da Lua era formado por éter e abaixo da Lua água, fogo, ar e terra. Número 1. Associa o movimento perfeito ao repouso, inércia. Então, por isso que para ele o círculo era perfeito, porque é circular em torno de si mesmo. Então, para Aristóteles, o movimento perfeito é aquele que não muda. Associa a perfeição ao repouso. Então, número 1. Então, aqui na hierarquização, número 1. Aqui associa o movimento perfeito ao repouso, também número 1. Aristóteles nos dois. Geometrizou o mundo, igualando todos os espaços. Quem que foi esse? Aí foi Galileu Galilei. Aqui tem uma questão aqui, assentado, portanto, que a Escritura, a Bíblia, em muitas passagens não apenas admite, mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que nas discussões naturais deveria ser deixado em último lugar. Número 2, Galileu Galilei. Os intérpretes precisam propor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras. Número 2. Carta escrita cerca de 30 anos antes da sua condenação pelo Tribunal do Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII, Galileu Galilei. Temos aí, então, essa outra questão que nós estávamos vendo. Vamos seguir os nossos estudos, então. Número 3. Vamos para o número 3. No número 3, aqui está dizendo que faz parte das características do conhecimento científico. Ser infalível, é infalível, objeto que busca conhecer através de uma relação de causa e efeito. Quer dizer, eu vou buscar, tem febre, eu vou buscar qual que é a causa, por exemplo. É preditivo, quer dizer, ele prevê para que a gente possa evitar certos problemas. É transcendente aos fatos, isto é, observa-os, manipula-os, transcende através das novas hipóteses. Então, qual que é a correta? É infalível, O que aqui está perguntando é correto. O que é correto? Então, vamos ver quais são aí as alternativas. Todas estão corretas? Não, tem uma que não. Todas estão incorretas? Também não. Somente incorreta a letra C. Incorreta, número 1. Então, qual que é incorreta? É a C, porque a ciência não é infalível. Que está errado, a ciência não é infalível. Ela não é a religião, tá? Na 4, a revolução científica ocorrida na Europa moderna entre os séculos XVI e XVII caracterizou-se por acentuar o espírito crítico do homem através do desenvolvimento da ciência experimental. Agora, para ser ciência, primeiro tem que se fazer experiência. Por isso, agora, para buscar uma vacina contra o coronavírus, tem que se fazer experiência com muitas pessoas para ver se realmente ela vai funcionar, se não vai ter contraindicação que vai, de repente, matar mais do que curar as pessoas. Então, por isso, todo esse trabalho, tá? Então, temos a letra A. Número 5. A número 5, temos aí algumas questões sobre, para a gente enumerar. Se é número 1, imparcialidade. 2, autonomia. 3, neutralidade. 4, valores éticos e políticos.
Toda a atividade técnica e científica deve indagar quais são os fins que orientam os meios utilizados. Número 4, valores éticos e políticos. Experiências e técnicas científicas em animais, clonagens de seres humanos, células-tronco. Número 4, também, para fazer isso tem que passar por valores éticos, políticos e às vezes até jurídicos, para ver se aquela experiência é possível fazer, por exemplo, fazer uma clonagem. Consiste em aceitar como científicas apenas teorias que passaram pelo crivo de rigorosos padrões de avaliação. O método utilizado deve ser explicitado e a série de dados empíricos que sustentam a conclusão pode ser verificada por qualquer membro da comunidade científica. Número 1, é a questão da imparcialidade. Quer dizer, não pode estar nem de um lado nem do outro. Não pode fazer o bem só porque tem mais dinheiro ou porque vai dar lucro, mas porque vai dar resultados para a humanidade. A indústria da guerra, as pesquisas das corporações, do agrobusiness, farmacêuticas, energia, número 4, deve passar também pelos valores éticos e políticos, quer dizer, a comunidade também precisa participar. Depende da possibilidade de independência das investigações, as instituições científicas livres de pretensões externas. Número 2, autonomia. As convicções pessoais no campo da moral, nacionalidade, etnia, religião, classe social e da política não deveriam interferir no andamento do processo e das conclusões científicas. Número 3. Número 3 é neutralidade. As bombas lançadas pelos Estados Unidos sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, 1945. Número 4, valores éticos e políticos. São exteriores ao conhecimento científico propriamente dito, mas igualmente importantes, porque dizem respeito à aplicabilidade aos fins que se destina ao produto da ciência. Número 4, dizem respeito aos motivos pelos quais certas pesquisas não são mais importantes que outras. Qual é o critério de escolha? Que meios escolhem? Para que fins? Número 4. Então, temos aí, né, essa questão já respondida. Voltando aqui para número 6. Vamos marcar a incorreta. No número 6, vamos marcar a incorreta. E vamos ver, então, qual que seria que está incorreta aqui. É a letra C. A Revolução Científica foi um movimento de legitimação do poder absoluto monárquico e de aumento do poder eclesiástico. Pelo contrário, essa questão do poder eclesiástico e monarquias, reis, isso era do tempo da Idade Média. A Revolução Científica já vem afirmar a liberdade, a democracia, o conhecimento partilhado, tá? Então temos aí a número 6, né? Número 6. Número 7. Numera então a segunda coluna conforme a primeira. Então na primeira, atitude científica, na 2, senso comum. Senso comum é aquilo que todo mundo sabe, que é o conhecimento prático do dia a dia, que as pessoas se referem, que aprendem de geração para geração. E a atitude científica é aquilo que há necessidade, então, de um conhecimento mais elaborado. No número 1 aqui, embora possamos traduzir a palavra queijo para o francês fromage e para o inglês cheese, essas 3 palavras não têm o mesmo sentido, porque não é a mesma coisa que se entende por queijo em cada uma dessas 3 sociedades. Nem o queijo apresenta as mesmas características nas 3. Um francês e um inglês não concebem que se coma queijo com goiabada. Já o brasileiro vai antes pensar no queijo como algo salgado, né? Então, aqui já resumindo, né, número 1, é uma atitude científica. Para saber isso, é alguém que tem que conhecer um pouco
da cultura inglesa, da cultura francesa, da cultura brasileira, exige um conhecimento das questões mais ligadas ao nutricionismo, que é uma ciência. Número 2, resulta de um trabalho paciente, lento de investigação e de pesquisa racional. Então, já com esse começo aí já dá para sabermos que é o número 1, né, que é o conhecimento científico, a atitude científica, exige investigação, é um trabalho difícil, árduo, que precisa ser repetido várias vezes, então exige um conhecimento assim bem aprofundado, experimental, para ter certeza de que aquilo vai fazer o bem e não dar errado, né? Imagina fazer um arquiteto não calcular bem e planejar bem a construção de um edifício, né? Seria bem problemático. 3. Então ali na número 2, número 1. Na número 3, o Sol menor do que a Terra. Isso aqui é um senso comum, olha, né? Não conhece, não tem o conhecimento, e aí vai ver, mas como que a Terra pode ser menor que o Sol se a gente vê o Sol bem pequeno? Então, isso é o conhecimento do senso comum. O Sol, na verdade, pelo conhecimento científico, sabemos que é muitas vezes maior que a Terra, mas o senso comum não sabe disso. Na 4, opera um desencantamento. Então, desencantamento quer dizer aquelas magias que as pessoas tinham são tiradas. Isso é o conhecimento científico, também a atitude científica. Todas aquelas magias, aquelas crenças que as pessoas têm sobre a natureza, sobre o mundo, a ciência vem e desmistifica isso. Número 5. As cores existem em si mesmas. Quem duvidará disso? Né? Na verdade, não é bem assim, né? Então temos aí as cores, elas não existem em si, elas dependem da iluminação, né? A iluminação que vai fazer com que as cores existam, né? Então, número 2, porque as cores não existem em si mesmas, né? Elas existem conforme a iluminação, a claridade, né? A cor branca, o amarelo, aí vão trazer isso. Então, as cores, repetindo, não existem em si mesmas. Número 6, um corpo tem certa cor não porque é colorido, mas porque reflete a luz. Então é exatamente isso, que já é científico. É científico isso, a cor não existe em si mesmo. Número 7, um eclipse, um terremoto, um furacão, erupção, um vulcão, embora excepcionais, obedecem às leis da física, sim. Número 1, é uma questão científica. Número 8, a química mostra que a enorme variedade de corpos decorre de inúmeras combinações de pequenos números de elementos que compõem corpos complexos, né? Então a química tem os elementos que vão formar todas as coisas físicas, né? Então, número 1, questão científica. Número 9, tendência de considerar que toda pessoa muçulmana é terrorista. Isso é preconceito do senso comum. Então, não significa que só porque é de uma determinada religião, né, a pessoa vai ser terrorista. Não necessariamente, isso é um preconceito. 10. Começar o dia com o pé esquerdo, o número 13 é considerado de má sorte. Nem precisamos continuar, isso é questão do senso comum. Tá? Então temos aí toda essa questão aí, então, da número 7. Então, número 1, número 2, número 2, número 3, número 2, número 4, 1, 5, 1, 6, 1. Aqui no 7 também temos 1, no 8 temos 1, no 9, 2, no 10, 2. Tá. Aqui temos um texto aqui, e aqui temos as perguntas, aqui a 8, a 9 e a 10. Então vamos ler o texto. O sábio grego Arquimedes, no século 3 a.C., fora incumbido pelo rei de descobrir se Ourives usara menos ouro na confecção de sua coroa. Como saber sem derreter a peça? Obteve a resposta quando percebeu que ao entrar na banheira deslocava certa quantidade de água. Nesse momento gritou: Eureka! Descobri. Arquimedes intuíra não só a solução para a dúvida do rei, mas principalmente nos dos mais fecundos princípios da hidrostática.
sobre a densidade dos corpos. Então isso aqui está no nosso livro lá, Filosofando, né? O livro de filosofia, na página 70, tem essa questão, e aí temos qual será as respostas. Qual o problema a qual Arquimedes foi incumbido? Qual que era o problema? O rei queria que ele descobrisse, tinha a coroa, ele queria saber se a coroa era maciça de ouro ou eles tinham deixado oco por dentro, ou colocado outro material de repente. Então ele usou esse artifício aí de colocar dentro de uma banheira, porque daí ele sabia o peso do ouro e sabia, sem precisar cortar a coroa, ele sabia, e aí ele descobriu então esse princípio aí da hidrostática. Então qual o problema? Descobrir, ele tinha que descobrir se por dentro da coroa tinha ouro também, era toda a coroa de ouro, ou se os ourives tinham enganado o rei. Então esse é o problema. Isso que aí, qual a hipótese intuída e a solução dada por a hipótese, colocando, sabendo o peso da coroa e colocando dentro da água, ele sabia então o quanto que se flutuava, se não flutuava, né? Então bem legal, bem interessante essa questão. Daí a número 9, qual a hipótese intuída e a solução, né? Como nós já dissemos, então, pelo peso da coroa, pelo deslocamento da água. Temos na 10 aqui uma leitura do livro Alice no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll, e aqui está dizendo assim: o gato quer fazer o favor de me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Não me interessa muito para onde, disse Alice. Não tem importância, então, o caminho que vai tomar, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice, como uma explicação. Ah, disse, pode ter certeza, disse o gato, desde que caminhe bastante. Então, assim, a Alice pergunta como ela faz para sair dali, mas o gato quer saber mais aonde que você quer chegar. E ela diz, tanto faz. Então, assim, na vida ou na questão da ciência aqui que nós estamos estudando. Então, qual o resultado, para que nós queremos a ciência? Qual que é o que nós queremos usar? Para qual a finalidade da ciência? Então, o cientista deveria ser aquele que sabe para que vai ser usado o seu conhecimento, tá? Então, a resposta do gato tem sido frequentemente citada para exprimir a opinião de que os cientistas não sabem para onde o caminho está levando a humanidade. Correto. Muitas vezes você faz a ciência, mas não sabe para que vai ser usado o resultado, né? Às vezes, um avião que deveria ser para transportar as pessoas, pode ser usado para levar uma bomba, jogar sobre as pessoas. Aqui na 2, então, verdadeira primeiro. A citação expressa que os cientistas não se importam muito com que vão ser usados suas... realmente muitos cientistas não se preocupam, não interessa que eu descubra, não interessa para que eles vão usar isso. Então também é verdadeiro, não deveria ser assim, eles deveriam se envolver e pensar, puxa, mas você vai ser usado para matar as pessoas, então eu não vou fazer isso. Mas a maioria não se importa. A necessidade de conhecimento das consequências no ato de tomar decisões, sim. É isso que está na observação do gato. Se a gente não souber das consequências, a gente não sabe onde vai chegar. Isso é verdadeiro. Então, a gente deveria saber para onde está caminhando, para saber onde que quer chegar. Aqui a Alice chegaria certamente a algum lugar, se bastante, se andasse, né, para algum lugar. Né? Então, mas poderia chegar num lugar indesejável, verdadeiro também. Ele não sabe para onde vai, qualquer lugar vai chegar, mas pode ser num lugar que não gostaria de ir. É melhor fazer escolhas conscientes do lugar para onde se quer ir. Melhor sim, verdadeiro. Pelo menos a gente sabe, eu quero chegar lá. O cientista tem a responsabilidade social e precisa saber como será o uso dos resultados do seu trabalho. Sim, o cientista ele recebe geralmente verba pública e ele deveria saber que o seu trabalho deve ser usado para o bem
e não apenas para lucro, para o poder, para fazer guerra, para matar os outros. Então, verdadeiro. A ciência não se resume à neutralidade porque depende de financiamento, está permeada de questões políticas, éticas, econômicas. Sim, verdadeiro. A ciência é um processo humano feito por humanos para humanos. Sim, o cientista não é nenhum anjo, nem alguém de outro planeta, é um ser humano que está trabalhando ali e recebendo, geralmente, da sociedade para trazer bons resultados. O papel da filosofia com relação à ciência e suas aplicações encontra-se na investigação dos fins e das prioridades a que a ciência se propõe na análise das condições em que se realizam as pesquisas e nas consequências do seu uso. Então, nessa questão, número 10, todas verdadeiras. Então, muito obrigado e espero que ajude aí nessa revisão da recuperação.